Estudo Bíblico 1 Samuel 23, verso 1. Keila, localizada a cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão, capítulo 22, verso 1, perto do território filisteu. Keila era uma cidade no Cefelá, um lugar importante no tempo de Neemias. Neemias 3, versos 17 e 18. Foi mencionada nas cartas de Amarna com o nome de Quila, e também é mencionada em Josué 15, 44. Hoje está em ruínas, mas as encostas das montanhas, com seus terraços, dão testemunho de sua capacidade de cultivo de cereais, a qual os filisteus invejavam. Saqueiam as eiras. Juízes 6, versos 3 a 6. Os filisteus usavam esse método para reduzir Israel à submissão por meio da fome. No Oriente, até os dias de hoje, a principal fonte da alimentação continua sendo o pão. Verso 2. Consultou Davi ao Senhor. Isto é, Abiatar consultou-o por meio da estola sacerdotal, ou éfode. Verso 6, capítulo 14, verso 18. Enquanto os sacerdotes recebiam a revelação do Senhor mediante a estola sacerdotal, Urim e Tumim, os profetas recebiam-na mediante a inspiração. Verso 5. Davi salvou os moradores de Keila. Eis a razão da ordem de Gade a Davi para que voltasse a Judá. Capítulo 22, verso 5. Verso 7. Portas e ferrolhos, literalmente 2 portas e um ferrolho. Talvez Keila tivesse apenas um portal em sua muralha. As 2 portas de madeira reforçada tinham postes com dobradiças nas laterais da entrada que se encontravam no centro, presos por um pesado ferrolho que ia de um lado a outro na horizontal. Como só havia esse portal para entrar e sair da cidade, Saul achou que tinha encurralado Davi. Deus o entregou em minhas mãos. A interpretação dos eventos apresentada por Saul não tem fundamento, conforme deixa claro a asseveração totalmente oposta do narrador. Deus não o entregou em suas mãos. Verso 14. Versos 11 e 12. Entregar-me-ão os homens de Keila. Davi consultou o Senhor mais uma vez, usando a estola sacerdotal com Urim e Tumim, mediante os quais Deus revelava sua vontade. Davi queria saber se os homens de Keila seriam desleais, entregando-o nas mãos de Saul. O Senhor respondeu de maneira afirmativa no verso 12. Tendo em vista o modo implacável de Saul tratar a cidade de Nobe, capítulo 22, versos 18 e 19, o comportamento dos homens de Keila reflete, provavelmente, mais medo do que ingratidão a Davi. Verso 13. Homens, uns 600. O aumento do número dos homens de Davi de 400, capítulo 22, verso 2, para 600, é uma indicação de sua força crescente, capítulo 22, verso 20. Verso 14. No deserto, nos lugares seguros. Essa expressão sugere uma área geográfica e não uma localização específica. Capítulo 22, verso 4 e 2 Samuel 5,17. O pedaço de terra inculta e selvagem que há entre as montanhas de Judá e o Mar Morto. Começa mais ou menos na longitude de Maom e o Carmelo, tornando-se cada vez mais selvagem e desolado, conforme desce na direção do Mar Morto. Em Josué 15, versos 61 e 62, 6 cidades são mencionadas nessa região desolada. Deserto de Zif. O lugar onde Davi mais permanecia era Zif, que ficava a cerca de meio caminho entre o Hebrom e o Carmelo, em uma das muitas cavernas dessa região de rochas calcárias. Deus não o entregou nas suas mãos. A soberania de Deus protegeu Davi de Saul para que o seu próprio propósito divino se cumprisse. Verso 7, capítulo 22, verso 20, Isaías 46, versos 9 a 11. Verso 15.
Zif, em Oreza, é um outeiro visível, 872,34 metros acima do nível do mar, 6,4 quilômetros a sudeste do Hebrom, sobre um platô de solo vermelho e ondulado. O platô é desprovido de vegetação em sua maior parte, embora parcialmente coberto com trigo e cevada. Aqui e ali levantam-se escarpas de calcário parcialmente cobertas por cerrados e esburacadas com cavernas que começam perto do Hebrom. Zif é mencionado em Josué 15:55, juntamente com Maom, verso 24, e Carmelo, 1 Samuel 15, verso 12 e 25, verso 2. Verso 16. Jonatas foi para Davi. A humildade e o amor desprendido de Jonatas está aparente nessa passagem. Já não ignorando a maldade do seu pai para com Davi, contrastar com capítulo 20, verso 2, Jonatas age como amigo leal ao ajudar Davi a achar força na única fonte onde a verdadeira força pode ser encontrada. Ver capítulo 30, verso 6, onde Davi mais uma vez se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 17, eu serei contigo. Embora Jonatas não sobreviveria para servir a Davi, capítulo 31, verso 2, sua boa disposição em abrir mão de suas ambições pessoais por amor ao rei escolhido por Deus, capítulo 18, verso 4 e 20, verso 13, estabelece um contraste nítido com os esforços desesperados que Saul fazia para manter-se agarrado a um reino que já não lhe pertencia. Capítulo 15, verso 23. Saul bem sabe. Capítulo 20, versos 30 a 31. Saul, quando não quis aceitar a sua rejeição, compare a reação de Eli, em capítulo 3, verso 18. Não pôde ser desculpado sob a alegação de não saber para quem o reino passaria. Verso 19. Os zifeus. O motivo da traição dos zifeus pode ter sido seu zelo por Saul ou o fato de Davi ter arrecadado deles o preço da proteção, como fez com Nabal, capítulo 25. Gibeá. Essa era a cidade natal de Saul, capítulo 10, verso 26. Outeiro de Áquila. Localização desconhecida, um lugar entre Zif e o Mar Morto. Veja o título do Salmo 54. Gesimon, outro nome para o deserto da Judéia. Verso 20. Toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Os zifeus agiam motivados por cálculos políticos e imediatistas. Verso 23. Buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Pensamento paralelo ao que se refere a Cristo, que viria dentre os milhares de Judá. Miqueias 5, verso 2. Verso 24. No deserto de Maom. Mais de 12 quilômetros ao sul de Hebrom, Maom é mencionada em capítulo 25, verso 2, como a cidade natal de Nabal. Indica a depressão localizada ao redor do Mar Morto, o território desértico que se estende ao longo do Vale do Jordão, desde o Mar Morto até o Mar da Galileia, hoje chamado El-Gor. Verso 26. Saul e seus homens cercaram Davi. Os homens de Saul rodearam o monte mais depressa e surpreenderam a Davi pela frente. O choque era inevitável. Verso 27. Os filisteus invadiram a terra. Deus enviou um socorro a Davi, mediante o ataque inesperado dos filisteus, o que obrigou os homens de Saul a se desviarem para outra frente. Verso 28. Pedra de escape. Envolve duas interpretações. A primeira, em que o verbo hebraico halak é traduzido por ser liso, que escapa. A segunda, em que o verbo é traduzido por dividir, separar. O verbo halak, com o sentido de escape, aparece uma só vez na Bíblia aqui, ao passo que, com o sentido dividir e separar, aparece em todos os outros lugares. Logo,
a razão lógica favorece a esse último, que seria a pedra de separação. Deus separou os dois exércitos, prontos a se chocarem por um terceiro, o dos filisteus. Verso 29. En-Gedi é uma região muito bem aguada na margem oriental do deserto de Judá. Fica a 182,88 metros acima do nível do Mar Morto, e das rochas calcárias brota uma torrente copiosa que se precipita para o mar. Há umas 5 ou 6 quedas de água durante o percurso, e a torrente salta como uma cabra de uma saliência para outra. Daí o nome A Fonte do Cabrito. No tempo de Abraão, a cidade de Hazazon-Tamar ficava nessa região. En-Gedi continua sendo um oásis no deserto calcário, e embora as vinhas e palmeiras tenham desaparecido, as folhas petrificadas ali encontradas e os terraços escavados nas encostas falam da fertilidade antiga. Um pequeno kibbutz, fazenda, judeu, localiza-se atualmente em En-Gedi.